Quando Olavo não tem razão. Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de fazer algumas colocações sobre um artigo que compus chamado Quando Olavo não tem razão. Nesse artigo eu procuro fazer uma espécie de síntese que vale aqui como uma autocrítica, porque fala do que acreditei e do que defendi e do que promovi do tempo de 2009 até 2014. Mais ou menos assim, porque já para o final de 2014 e 2015 em diante, já começo a ver algumas coisas que não batiam com a minha antiga percepção a respeito de, pelo menos, certos pontos do carvalhismo. Sim, senhor, sim, senhora, eu, de fato, irmão Diogo Rafael Moreira, vesti esta camisa aqui, não é? Vesti. Não por baixo da batina, porque foi antes de usar a batina, mas, de fato, para o mundo ver, não é? Para o mundo ver. E não vou esconder e nem vou negar, e até penso que isto é uma vantagem que tenho, porque, diferente de outras pessoas, que talvez critiquem o Olavo de Carvalho sem conhecer, eu, de fato, critico o professor Olavo de Carvalho conhecendo bem, o tendo tido como uma pessoa muito próxima, até muito querida, né? E, na verdade, ainda quero muito bem, quero que esteja bem, quero que seus alunos estejam muito bem, né? E, por isso mesmo, estamos aqui para dizer algumas verdades, ou pelo menos mostrar algumas limitações, não é? Do pensamento do Olavo de Carvalho, que certas leituras e certas situações da minha vida foram me mostrando. Não é? E é por isso que hoje eu não uso, por debaixo da batina, isto aqui, não é? A camisa do professor Olavo de Carvalho, até porque eu tenho algum problema com camisas, né? Como camisetas, né? Como esta aqui, camisetas, como vocês vão ver em algum vídeo talvez. Mas bem, de qualquer maneira, vocês vão ver que o que nós falarmos aqui é algo que vem do coração, não é para prejudicar, mas para mostrar que é importante olhar além e cuidar com certos perigos que há no carvalhismo. Se o professor Olavo de Carvalho tem razão em muitas coisas, há certas coisas que ele não tem razão. E é isso que nós vamos tentar mostrar aqui. Quando o professor Olavo de Carvalho não tem razão? Quando o professor Olavo de Carvalho incentiva o eruditismo. Que é o eruditismo? Eruditismo é aquele ideal do sábio. O ideal que, sobretudo na Renascença, passa a ter uma predominância na elite europeia de ler os clássicos, a literatura. O professor Olavo incorpora isso dizendo que nós temos que melhorar a nossa expressão das impressões e assim devemos ler muitos livros. Chega a ler até 80 livros por ano. Leia bastante livros. Lembro que nessa época comprei muitos livros, bastantes livros. Nunca comprei tanto livro na minha vida, nunca li tanto livro na minha vida. Mas a questão é que é o seguinte: esse ideal da universidade moderna, esse ideal da alta cultura, não é o mesmo ideal cristão da santidade. E é justamente isso que nós aprendemos quando nós lemos Padre Joseph Gomes, no seu livro O Verme Roedor da Civilização, ou a Educação Pagã. Nesse livro ele vai te mostrar, e eu indico, eu sugiro, recomendo a leitura. Já tinha recomendado todas essas coisas que eu já tenho recomendado, aqui recomendo para as pessoas que seguem o Olavo, que são, como dizem aí, olavetes, né? E também para os demais, leiam para entender o problema, que é você, para aprender um bom latim, para ser mais esperto, para ter uma melhor expressão das impressões, você começa a tomar modelos profanos, e não os santos mais. Você não estuda mais a história sagrada, que era algo que eu realmente desconhecia nessa época. Você vai estudar, na verdade, os clássicos da literatura universal. Shakespeare, Goethe, Dante. E aqui na nossa nacional, Lima Barreto, Machado de Assis, Orígenes Lessa, e aí vai.
né? Feijão e sonho, tudo isso, para a gente melhorar a nossa expressão das impressões, como dizia Benedetto Croce. Mas aí como é que fica a questão da sua vida cristã? Você está imitando Nosso Senhor? Ah, isso é um papo limitado, isso é um papo provinciano, não deve ser assim. Nós devemos ir para o mundo, até os monges tinham que ir para o mundo para experimentar as coisas e depois voltar, ou sei lá o que eles vão fazer da vida. A professora Olavo dizia essas coisas. E o que acontece então por consequência disso? Qual é o fruto disso? O fruto é que você tem pessoas lendo muita coisa, se achando muito inteligentes, mas que não sabem o catecismo. Você tem pessoas muito sábias de acordo com o mundo, que tem lá no pedestal, no seu panteão, Viktor Frankl, tem no seu panteão Eric Voegelin, outros heróis, heróis profanos, mas não conhece a história dos mártires e dos confessores da fé. Não conhece a história sagrada. E não tem isso como referência, porque isso só vai ser a 12ª camada da personalidade, e olhe lá, ele vai chegar, depois de ter lido tudo isso aí, se entupido de mundo, aí vai ter uma hora que ele vai chegar num alto grau de realização. E aí vai subir. Né? Não é assim, pelo contrário. Pelo contrário, e o Padre Gomes demonstra isso, essa foi a isca que caiu aí a elite europeia, e ainda cai o mundo moderno. Por isso que essas iniciativas de homeschooling aí com fábulas de Esopo, com classicismo, não vão dar certo. E é por isso que ano passado gravamos um vídeo denunciando esse tipo de homeschooling, que não é o tipo que nós concordamos, porque nós concordamos que o nosso ideal é a santidade, né? Que o nosso ideal é nosso Senhor Jesus Cristo e os santos. Esse tem que ser o nosso ideal. Você é para ser católico. Então, o católico aqui ele vai ter um problema, porque o Olavo não tem razão quando ele fala sobre essa questão de alta cultura. O eruditismo. Então, aqui temos um erro. E o Padre Gomes está aí para nos mostrar isso. De uma maneira muito singela, depois pode ver desenvolvido isso nas Três Romas e outras obras, né? Mas está aí bem claro essa questão. Olavo de Carvalho não tem razão com o seu modernismo. Embora ele possa não se identificar com o modernismo que foi condenado na Pascendi, ele possa não se identificar com o cânon 21 do Concílio de Trento e dizer assim, isso não é comigo. Se você vai lá no Jardim das Aflições e você olha o que ele pensa sobre o cristianismo, que é uma espécie de casamento entre o que pensa René Guénon, que entende o cristianismo como um esoterismo exoterizado, por assim dizer, simbolizado pelo rasgo no véu do templo, e também casamento então de Guénon, como falei, com Eric Voegelin, que vai falar que a igreja se fez, né, depois, porque inicialmente era uma seita escatológica, ou seja, estavam esperando o fim do mundo, mas pela força das circunstâncias ela vai ser igreja, vai se formando igreja, depois religião do império. Então, primeiro a igreja era apenas um conjunto de indivíduos, aqui o Olavo de Carvalho faz um pouco de elaboração sua também, era um conjunto de indivíduos que tiveram uma experiência pessoal com o Logos, com Jesus Cristo, e eram religiosos, pessoas religiosas, autônomas, né? Isso se vê no monaquismo, ele vai dizer, e que não tinham um plano político, não tinham um plano de civilização. O negócio era elas e Deus, a sua experiência com Deus. E só com o tempo e com a influência externa que vai se formar assim propriamente uma igreja, vai se formar propriamente o papado, vai se formar propriamente o que nós entendemos hoje com o cristianismo, com toda a sua moral e toda a sua doutrina. Então ele vai dizer assim que essa experiência original, né, que do homem universal que vai e entra em contato com o transcendente, portanto direto, sem passar aqui pelos braços do Estado e da natureza, do culto ao Estado e à natureza como no paganismo, diz o professor Olavo de Carvalho. Então, isto aqui é o cristianismo genuíno. Está certo? Então, este é o ponto de vista do professor Olavo de Carvalho, baseado, com algumas modificações, leves modificações, em Guénon e Voegelin. O problema é que essa visão bastante excêntrica, diferente do cristianismo, tida pelo professor Olavo de Carvalho,
é justamente o que está condenado aqui e aqui. É justamente a ideia de muitos protestantes, uma ideia fundamental do protestantismo, e uma ideia que foi aderida por Loisy, por Tyrrell e por outros corifeus, né, do modernismo, e por isso aqui chamamos modernismo. Está bem? Então, modernismo, ele tem esse elemento, isso está ali no Jardim das Aflições, isso está também esparso pela obra do professor Olavo de Carvalho. Quando ele vai dizer para você assim, o cristianismo ele não é tanto uma crença, um conjunto de crenças, não é tanto um conjunto de doutrinas. São Afonso de Ligório somente sistematizou a moral católica no século XVIII, levou 18 séculos. Ele vai dizer isso, não é essas coisas, mas é realmente a experiência, a confiança em uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai dizer isso aqui, o que ele está dizendo? Bem, de um lado, vamos para cá já, porque é o mais característico, vocês vão perceber. De um lado, ele está dizendo o seguinte, que Deus se manifesta a mim diretamente na imanência. E que as outras coisas, crenças, moral, é o que vai sendo desenvolvido no curso do tempo, da história. Passa por uma evolução. A evolução doutrinal, a evolução da moral, não é? Então, isso aqui é exatamente o que está condenado na Pascendi pelo Papa São Pio X. Exatamente. Mas sabe o que não pode ser mais igual? Idêntico. Isso a gente foi descobrir depois, mas é. E se você olhar para o que ensina o Concílio de Trento no cânon 21 da sexta sessão sobre a justificação, que é uma parte-chave do Concílio de Trento, que é a definição do que é a doutrina católica sobre a justificação, a diferença da doutrina de justificação de Lutero, você vai ver que ele condena justamente essa ideia de Guénon, Hegel e Carvalho, de que nosso Senhor, Deus nos deu nosso Senhor como um Salvador. O cristianismo é uma via de salvação, que vai ligar aqui o indivíduo ao transcendente, sem interlocutores ou intermediários, direto. Mas não nos deu Cristo, Deus não nos deu Cristo como um legislador a qual devemos obedecer. E aqui você tem o anátema. Se alguém disser que Jesus Cristo foi dado aos homens como Salvador e não como legislador para que obedeçam, seja anátema. E aqui nós temos o modernismo de Olavo de Carvalho, que diz que o cristianismo era uma via de salvação. Isso está, pode consultar verbatim no Jardim das Aflições, livro 4, capítulo 7º ou 8º, não tenho certo agora, dos parágrafos 24 e 25. Ele fala do rasgar o véu do templo em diante. Você vê exatamente isso aqui. Exatamente essa noção. E Olavo de Carvalho vai enfatizar. Olha, os judeus, eles têm uma lei, o Islã tem uma lei, o cristianismo não tem essa lei. Isso foi tudo algo que foi feito aí nas coxas, depois com o passar do tempo os teólogos foram refletindo e fazendo o negócio. Mas antes não tinha. E aí como é que fica aquele negócio que eu não vim abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoá-la? Onde está o negócio que nosso Senhor veio, na verdade, como um novo Moisés, estabelecer a nova e eterna lei, a nova e eterna aliança entre o povo, agora muito maior, universal, porque a igreja ela é católica, abrange todos os povos, e Deus. Essa é uma noção fundamental de cristianismo, de que há uma lei, de que os cristãos são herdeiros da lei antiga e que a aperfeiçoaram. E que é algo que então agora serve para todos, não é como a sinagoga que era só por uma nação. E por isso o problema da sinagoga inserida agora no ambiente liberal, porque não foi feita para isso. Agora você tem realmente que a lei de Deus, a lei que Deus quer dar aos homens é o cristianismo. Há um projeto, portanto, de civilização. O que o Olavo de Carvalho não quer que você acredite, ele vai falar de teoria dos impérios, o império foi fracassado, os cristãos são um fracasso, enquanto na verdade tivemos 1 século e meio
de império, de catolicismo na sociedade civil. E só com a Revolução Liberal, né, que isso mudou. Mas ficou muito tempo Cristo reinando, a lei de Cristo valendo. E aí como é que é? Então, Olavo de Carvalho não tem razão aqui. E eu peço desculpas, às vezes, de me exaltar um pouco nesta parte, porque isso é particularmente o oposto, tá? Isso aqui é particularmente o oposto do que eu acredito hoje. E é realmente aquilo que, com controvérsia católica, eu me dispus a combater. Exatamente esse projeto de um cristianismo que não reconhece Nosso Senhor como Rei. Um cristianismo que não quer cristianizar a sociedade. Um cristianismo que não quer chegar nas instituições. Que quer ficar falando sobre aborto, comunismo, comunismo, aborto, aborto, comunismo. Mas não quer tirar os ateus do governo. Que não quer tirar o que é anticristão e colocar o que é cristão. Colocar Nosso Senhor de volta nos tribunais, nos parlamentos, na sociedade. Nós viemos para dar uma solução, para dizer, Nosso Senhor é rei. E rei mesmo, rei que governa. Que impera. É isto. Não é algo... Aqui o meu esoterismo exoterizado, como quer Olavo de Carvalho. Então aqui não tem razão mesmo, não tem absolutamente razão. Isso não é católico de maneira nenhuma. Tá? Se você vai ver o que é isto aqui, o eruditismo. Petrarca. Petrarca. O que é isto aqui? Lutero. Isto é algo assim, o cristianismo genuíno é isso? Vai me dizer que isto aqui é o cristianismo genuíno? Isto aqui é o genuíno, a genuína civilização cristã? De jeito nenhum, isso é tudo moderno. Tudo moderno. Tudo. E mais moderno isso aqui, ó. Americanismo. Olavo de Carvalho não tem razão quando ele ensina o americanismo. Então quer dizer, irmão Diogo, você é inimigo dos americanos? Muito pelo contrário. Foi justamente quando eu passei a ser amigo dos americanos, daí pra frente, aprendi inglês, daquele jeito, mas aprendi, que nós chegamos ao conhecimento de certos americanos que não estão de acordo com esta libertina com a tocha na mão de Nova York. Quem? A senhora Solange Hertz e o senhor Arthur Price, para mencionar alguns exemplos. Especialmente essa senhora, Solange Hertz, me foi muito útil para compreender realmente o que é a heresia do americanismo. Porque o americanismo, que o Olavo de Carvalho fica exaltando aquele debate com o Dugin, americanismo é caridoso, não precisa tanta caridade, até os países que ele joga bomba lá para matar civil, até ali, depois eles reconstroem o país e ajuda tanto, eles não tão caridosos os americanos. Não é? E isso foi uma evolução para o Olavo de Carvalho. E eu até achei assim, poxa, eu vou falar com meus amigos americanos e falar para eles que eles são tão legais a este ponto, tanta caridade. E eu falei com uma amiga minha americana, amiga até hoje, amiga do peito, realmente eu estimo muito. Fui falar para ela esse negócio, citei o debate com o Dugin, disse, olha como os Estados Unidos é ótimo, caridade, caridade, caridade. E aí ela me manda esse livrinho aqui. Ela dizer, I slightly disagree with you. Um leve desacordo comigo. E ela me mandou esse livro. Livro Star Spangled Heresy, Americanism, a heresia da bandeira cheia de estrelas, americanismo. E aqui nós temos a história verdadeira sobre os Founding Fathers. Isso aqui é uma relação, né? Essa bandeirinha aqui e isso aqui. Isso o Olavo de Carvalho sabe? Evidentemente, né? Ele sabe. Mas fica muito claro, lendo Hertz, não só esta coisa trivial aqui, que quem aqui não sabe que todo mundo lá é maçom, era maçom, os presidentes sempre são maçom, né? Mas ficou muito claro lendo Hertz que essa mocinha libertina aqui, com a tocha na mão de Nova York, juntamente com a serpente de Franklin, essa menos gente conhece, e com o dragão verde de Boston, Green Dragon, nome daquela loja maçônica que fez toda a conspiração da independência americana. Esse pessoal aqui, sobretudo essa mocinha aqui, essa libertina, descontrolada, cheia de vícios, essa prostituta, veio, na verdade, desfazer o trabalho que os missionários católicos
e que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Guadalupe, veio fazer no solo americano. Veio substituir a verdadeira caridade, que é trazer a civilização cristã para esse solo, que foi um ato feito com derramamento de sangue, que foi algo feito com verdadeiro amor cristão. Veio fazer com que isto, que é a verdadeira caridade, fosse substituído pelo naturalismo, pela filantropia, que é basicamente a essência do americanismo. Porque é o que sobrou. Não tem mais dogma, não tem mais moral, não tem mais um projeto político cristão, e o que vai sobrar é esta caridade sem fé, a filantropia. O amor do homem pelo homem, que é o ódio do homem, porque o homem foi feito para Deus. E deve seguir o programa que Deus tem para os homens. Amor que não é amor de verdade. Porque o amor de verdade quer o melhor, quer o verdadeiro bem. E encher a barriga dos outros não é verdadeiro bem. Não é só isso. Isso é uma parte, mas não é tudo. Mas no americanismo isso é tudo. É isso que o padre Henri de Lassou vai descrever aptamente quando ele vai falar sobre a paróquia americana. No 3º tomo do seu A Conjuração Anticristã, que todos devem ter e, idealmente, ler. Pelo menos as pessoas de letras, as pessoas que querem ter uma compreensão melhor do mundo moderno. O que é uma paróquia americana? É isso aqui. É naturalismo. E esse americanismo, diz a senhora Hertz, que estava apenas ali nos Estados Unidos, como o Vaticano II vai se espalhar geral, porque o que é a religião modernista do Vaticano II? Senão, o que é ela? Senão a filantropia. É basicamente isso que sobrou para essa gente. Amor ao próximo, ajudar o pobre, a teologia da libertação, é você ter sua experiência na renovação carismática direta aqui com o Logos. É isso, ficou isso, a filantropia. Caridade sem fé. É o que sobrou. Se você quiser saber um pouco mais também sobre aquela altamente benevolente e filantrópica instituição chamada American Freemasonry, famosa, não é? O casamento disso aqui, ó, essas duas coisas. Então você, por favor, leia a obra do padre Preuss, Arthur Preuss, não era padre, mas era um católico leigo muito engajado, escreveu A Study in Freemasonry. Okay? A Study in Freemasonry é importante para a gente entender por que Olavo não tem razão aqui nesse ponto do americanismo. Bom, eu não quero me prolongar demais, não quero fazer um vídeo muito longo, então vamos dizer apenas algumas palavras sobre por que Olavo de Carvalho não tem razão, tá? Sobre a questão do liberalismo e da judeofilia. Olavo de Carvalho não tem razão sobre a questão do liberalismo. Porque o liberalismo o que é? O liberalismo é meramente uma ampliação do americanismo. É o liberalismo como que o problema geral. O problema geral que a loja maçônica colocou na sociedade outrora cristã. Colocou a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Que significa o quê? O homem faz aquilo que ele quiser. Simplesmente isso. Contanto que não prejudique-se a si mesmo, pode pensar e fazer o que ele quiser. Isso significa, especialmente, liberalismo econômico, a avareza desenfreada, a destruição das corporações de ofício, que é o primeiro assalto do liberalismo à cristandade, do trabalho organizado. Então não pode ter trabalho organizado, tem que ter livre concorrência. A galinha tem que concorrer com a raposa, tranquilamente, sem problemas. A avareza corre solto. Usura! Palavra mágica aqui, a usura. Vamos começar com a usura. E é isso aqui, esse é o liberalismo. Que não considera que as pessoas têm alma. Que não considera tudo aquilo que diziam os papas do passado contra os erros modernos, que são basicamente isto: liberalismo. O homem é rei de si mesmo, o indivíduo é rei. E aí nós temos as nefastas consequências. Sodomia, pornografia, imprensa mentirosa. E, no entanto, o Olavo de Carvalho vai nos dizer: não, mas é tão bom, não pode ter censura, não pode ter censura, tem que ter mais democracia.
Tem que ter uma verdadeira democracia. As pessoas têm que ter armas, as pessoas têm que ter isso, têm que ter aquilo, têm que dizer o que quiserem. E é basicamente a continuação disso aqui. A ideia, os ideais da maçonaria. É assim que pensa o católico? Não. Porque o católico quer o bem dos seus semelhantes e não acredita que se deve incentivar uma liberdade de perdição, mas que ela deve ser alvo de censura e de coação social. Não deve haver uma liberdade para fazer o mal, para enganar os outros, para mentir, para se aproveitar das paixões alheias, das fraquezas alheias. Isso não pode ter. Tem que ter ajuda mútua, verdadeira caridade e condenação, censura de tudo o que vai contra o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo que vai contra a verdade, de tudo que vai contra o bem. Isto aqui, o liberalismo, é totalmente contra isto aqui. O que os papas de Gregório XVI, passando por Pio IX nos sílabos, indo por Leão XIII, quando ele fala também na Humanum Janus contra isso aqui, contra a maçonaria, mas também na visão católica do que é a união entre igreja e Estado na Immortality Dei, também o conceito católico de liberdade, libertas prestantissimo, que é completamente diferente do liberalismo, indo ainda por São Pio X, no Notre Charge Apostolique, condenando a democracia apóstata, passando por Pio XI tantas encíclicas importantes aqui, Vigilante Cura, falando da necessidade de censurar o cinema, que não é assim, você vai fazer expressão, impressão de coisa que não tem que expressar nada, você não tem que expressar certas coisas. Então, censura do cinema, Vigilante Cura, a educação cristã, Divini Lius Magistre, isso é totalmente outra coisa, totalmente contra isso aqui, totalmente contra. A mentalidade católica tradicional é totalmente contra essas liberdades, que são a causa dos nossos problemas. Olavo de Carvalho parece às vezes perceber isso, mas ele não quer usar os remédios. E eu vou dizer para você, às vezes, o porquê que ele não quer usar o remédio. E aqui é mais uma vez que Olavo não tem razão. Olavo não tem razão com a sua judeofilia. Olavo de Carvalho, ele critica todo mundo. Ele critica o Brasil, todo mundo sabe. Ele critica a igreja, todo mundo sabe. Os protestantes, os muçulmanos, até os gnósticos criticam o René Guénon, o Schuon, o Coomaraswamy, critica todo mundo, critica bem. Mas quando se trata dos judeus, parece que ele ama mais os judeus do que a verdade. Parece que aqui é um ponto sensível. Parece que há alguma coisa, algum interesse, alguma coisa envolvendo os judeus que não pode tocar. Mas, espere aí. Isto aqui não é um amor de verdade. Tá bem? É como a pedofilia, é como a necrofilia, que na verdade vem para o prejuízo do objeto amado, que na verdade é vítima. Vem para o prejuízo, porque se nós não dizemos toda a verdade para os judeus sobre a questão judaica, sobre o judaísmo, isso é para prejudicar os judeus, não para o seu bem. Porque se nós queremos o bem para os seres humanos, para todos os nossos semelhantes, nós devemos sempre dizer a verdade. E a verdade é que o judaísmo sempre se colocou na sociedade cristã como o fermento das revoluções. E isso é uma coisa tão bem documentada que eu me questionava por que o professor Olavo de Carvalho não fala dessas questões. Eu ainda não sei o porquê. Não sei o porquê. Eu posso pensar, tá, que talvez seja porque ele não quer acabar como o Jones, por exemplo. E Michael Jones. Jones, ele foi falar sobre a questão judaica, fala sobre a questão judaica, na verdade, isso é uma tese do Jones, The Jewish Revolutionary Spirit, o espírito revolucionário dos judeus, falando com documentos históricos, falando com uma crítica construtiva a respeito dos judeus, mostrando que eles estão por trás da pornografia, de Hollywood, todas essas coisas que são conhecidas, que vêm até de fontes judaicas, mas são admissões, são coisas que eles dizem de si mesmos, não é? Falando essas coisas, e por conta disso, Jones perdeu seu canal no YouTube esses dias, perdeu também os livros que ele vendia na Amazon, e que inclusive eu estava procurando esses dias um deles, que é justamente esse que tem a tradução de artigos do Tiviltá Católica, 3 artigos importantes do Tiviltá Católica sobre a questão judaica, e desapareceu, não pode? Então, às vezes, o Olavo de Carvalho
tem medo dos judeus. Não é como acontecia também na época de Nosso Senhor. A pessoa tem medo dos judeus e por isso não faz o que deveria fazer. Não diz a verdade. E isso prejudica os próprios judeus. Prejudica a própria pessoa que não diz a verdade, que não tem honestidade intelectual nesse ponto, e a sociedade também que sofre com isso. Está certo? Então, vamos lá para um autor que muito me ajudou nesta questão aqui, que foi um divisor de águas e desde então minha vida nunca mais é a mesma. Esse foi Maurice Pinet. Maurice Pinet escreveu o livro O Complô contra a Igreja, na verdade era um conjunto de padres católicos. Né? Maurice Pinet é um pseudônimo. É porque as pessoas têm problemas às vezes quando falam desse assunto. Por que será? Bem, seja como for, falou sobre a questão, não é? Maurice Pinet disse que tinha alguma coisa por trás do comunismo, tinha alguma coisa por trás da maçonaria, tinha alguma coisa por trás da quinta coluna no clero. Tinha. E muitas vezes parecia indicar realmente que era essa estrelinha aqui. Mas os judeus. Então, isso é uma questão que tem que ser colocada. Seja refutada, mas tem que ser refutada, mas com fontes. E o interessante é que o Pinet usa, inclusive, muitas fontes judaicas. Não é algo curioso que David Ricardo era judeu, que Marx era judeu, que Freud era judeu? Não tem algo aqui que talvez possa indicar alguma relação com a própria religião que eles professavam? Olavo de Carvalho parece indicar isso numa nota do Jardim das Aflições, mas ele não desenvolve o tema. Talvez para não acabar como Jones. Mas a questão é que esse tema foi desenvolvido já pelos padres do Civiltà Católica em 1890. Portanto, 130 anos atrás. Veja que não é algo novo isso aqui. É algo conhecido, é algo divulgado. E eu não entendo por que Olavo de Carvalho não faz essa crítica. Está lá, falando das causas. E a causa principal é o Talmud. O Talmud é o quê? É a compilação da tradição oral judaica, o que nós chamamos, o Senhor Jesus Cristo chama de tradições humanas. O Talmud, ele é herdeiro dos fariseus, do farisaísmo, combatido por nosso Senhor. E é esse mesmo Talmud que possui elementos claramente agressivos e antissociais perante as pessoas não judias. E é isso que gera um certo mal-estar social. E é isto que gera certa complicação. Não é simplesmente as pessoas que não entendem os judeus. Há um problema na doutrina do judaísmo. E no Civiltà Católica se dá até os remédios. Remédios que procuram o bem dos próprios judeus. Que procuram o bem comum, que é o que nós devemos procurar. Infelizmente o Talmud não procura o bem comum na sociedade. Ele procura o bem somente dos judeus. Mesmo que tenha que prejudicar o seu próximo, o samaritano, o gentil. Isso é o contra a índole da nossa civilização ocidental. E por isso é um erro quando Olavo de Carvalho vai falar em civilização judaico-cristã. E aí ele não tem razão. Essa judeofilia não deixa ele ter razão. Aí ele vai estar errado. Porque você está dizendo, é quase uma coisa que negando a outra. É como dizer assim, civilização farisaico-cristã. Você consegue dizer isso? Civilização farisaico-cristã? Então, mas é justamente isso. O talmudismo, ele é filho do farisaísmo. Isso está em enciclopédia judaica. Não é uma coisa que a gente está inventando da própria cabeça, não é verdade? E, no entanto, as pessoas não deixam falar às vezes essas coisas. Por que será? Eu não entendo. Mas, assim, o que importa realmente é entender isso aqui. Tem problema aí. Civiltà Católica falou, isso é uma coisa que uma pessoa que critica tanto como Olavo de Carvalho devia criticar também. Por uma questão de honestidade intelectual, é um problema verdadeiro. Também é um problema que é apresentado por outros autores, além do Civiltà Católica. Aqui, perdão, minha vista não ajuda muito. A gente tem também Rivadeneira Carles, que fala da judaização do cristianismo. Importante documento, tem fontes, né? Tem base, deve se avaliar. Se tem erros, se tem coisas assim, mas bem, está aí, né? É um trabalho, vamos pensar sobre isso. Coloca certos problemas que são muito importantes, inclusive sobre a infiltração dos judeus no Vaticano II e na religião do Vaticano II.
que é basicamente isso aqui. Modernismo. Né? E o modernismo tem alguma relação com isso aqui. Judaísmo. Judaização. Então, aqui está. Né? Vamos refletir. Tem também o Padre Dylan. O Padre Dylan que escreveu The War of the Antichrist Against the Church and Civilization. Então, um livro importante, A Guerra do Anticristo. E aqui ele fala sobre a questão judaica, sobre a questão maçônica. Importante isso, é um ponto importante, ponto relevante. E claro, o Monsenhor Henri de Lassuc também fala dessa situação. É algo normal um católico entender esse assunto. É normal um católico letrado, instruído, tratar disso aqui. Por que o Olavo de Carvalho não faz isso? Eis a questão. Tá? Eis a questão. Então, com isso, eu penso que eu apresentei os motivos, apresentei algum contraponto também para ajudar as pessoas que seguem o Olavo de Carvalho, como eu segui, não é? É bom sempre falar isso aqui, é importante, não é? Eu vesti esta camisa, tá certo? Eu vesti. Então, eu tenho um entendimento do que falo sobre o Olavo de Carvalho, não é algo que eu faço cinicamente, mas é realmente procurando o bem, tá? E procuro o bem dos alunos do Olavo de Carvalho, e aqui procuro também abrir os olhos dos católicos que seguem o professor Olavo de Carvalho de maneira inócua, sem observar as dificuldades e uma certa incompatibilidade que existe entre o carvalhismo, a doutrina, pontos da doutrina do professor Olavo de Carvalho, e o catolicismo. Tá bem? Então, é isto. Esse foi o propósito deste vídeo, creio que nós o alcançamos. Também compus um artigo extenso sobre a matéria. Eu sugiro que aqueles que desejam se aprofundar e entender melhor o que dissemos aqui, procurem também a leitura deste artigo, ok? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.